origem de Borba, no lugar próximo à Cachoeira de Santo Antônio, no Rio Madeira, tem esta denominação, Santo Antônio, porque faz parte e se refere ao santo. Sempre acompanhou a aldeia, a missão, a freguesia, a vila, em toda a peregrinação, sendo ainda hoje o santo padroeiro e festejado na cidade de Borba. O berço da cidade de Borba, fundado pelos jesuítas João Sampaio, membro da Companhia de Jesus, quando inicia sua vida missionária na Amazônia, com o objetivo de reanimar a fé católica e difundir o catolicismo em nossa região. João Sampaio começou em Canumã e Abacaxis por volta de 1712. Mais tarde, subiu o Rio Madeira, catequizando índios, construindo casas, igrejas e formando núcleos de povoações. Fundou a aldeia de Santo Antônio das Cachoeiras, entre o rio Jamari e a primeira cachoeira do Madeira. Os superiores do Pará achavam esta aldeia demasiadamente longe e exposta aos ataques dos indígenas selvagens. Ordenou que se retirassem para perto da sede da capitania. Assim, estabelece no lugar denominado Trocano. Com as mudanças, não se viram, porém, livre dos selvagens, que tiveram algumas vezes que travar guerras. Com esta ação, os missionários viviam em casas verdadeiramente entrincheiradas para defender-se dos invasores. A aldeia de Trocano, que era então a mais alta povoação do Rio Madeira, teve apenas 14 ou 15 anos no controle dos jesuítas. O padre Aleixo Antônio trouxe para a aldeia muitos índios do Rio Negro, pois já tinham boas casas e residências que angariava-se fundos para a construção nesse período da primeira igreja. Pela Carta Régia de 3 de março de 1755, criava-se a capitania de São José do Rio Negro, que mais tarde originou-se o estado do Amazonas. O governador-geral do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier Mendonça Furtado, veio pessoalmente a Trocano e foi recebido pelo padre Anselmo Ecrarque, o último missionário da aldeia. Em 1877, a freguesia de Borba e Manicoré foram elevadas à categoria de vilas e as mesmas denominações em 2 de outubro de 1928, através da Lei Estadual 1327. É restaurada a comarca e em 31 de março de 1938, pelo Decreto-Lei número 68, Borba é elevada à categoria de cidade. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Esta semana, prazerosamente, contamos a história do município de Borba. Para entender a história do município de Borba, é preciso principalmente entender o papel principal da colonização dos religiosos na Amazônia. Qual era o objetivo principal desses religiosos? Eles eram catequizar os índios e difundir a fé católica. Como eles faziam isso? Eles penetravam na floresta, perante os rios, no meio da mata, encontravam uma tribo, lá eles se instalavam, eles aprendiam os idiomas, os costumes dos índios, né, e viviam em comunhão com eles. Depois, o que eles faziam? Eles organizavam as aldeias e fundavam as missões. Missões essas que mais tarde se tornariam as cidades do estado do Amazonas. Borba teve início, a sua história teve início na primeira cachoeira de Santo Antônio, no Rio Madeira. Tá? Mas devido à distância que na época era o Grão-Pará, né? Essa distância dava aproximadamente 6 meses, que vinham de barcos movidos a faia, uma espécie de remos, nós que todo mundo conhece. Por ordem do padre geral, então
Aquele povo que ali se fixou nas pedras da Cachoeira de Santo Antônio, ficavam muito expostos aos ataques de outros índios e também da malária, né? Conhecido na época como impaludismo, tá? E começou baixando o rio. Veio para Foz do Ji-Paraná, depois veio mais para baixo, chegando até Araretama, né? A freguesia do Araretama. Após isso, por ordem novamente do Padre Geral, veio até Trocano. Pela Carta Régia de 3 de março de 1755, foi criada a Capitania do São José do Rio Negro, que originou-se o estado do Amazonas. O governador Mendonça Furtado, do Grão-Pará e Maranhão, veio pessoalmente a Trocanos, chegou no dia 2 de dezembro e foi recebido pelo último missionário da aldeia, que era o Anselmo Ecar. Foi recebido junto com a sua comitiva e ali ficou até o dia 1º de janeiro de 1756, onde ele convidou todas as pessoas que se encontravam presentes, juntamente com os índios e os soldados. Eles abriram uma clareira perante a mata, levantaram o pelourinho, que era o símbolo das franquias municipais, e chamou um perito na língua tupi-guarani para falar para o indígena que ali se tornaria uma nova era e um novo costume. E o tempo passou-se, foi fundado em 1728, como eu estou falando, está entendendo? Borba. Depois, em 1756, já com o nome de Borba a Nova, está entendendo? Onde veio de lá, teve a presença que nós tínhamos, na época tínhamos aqui o Marquês de Pombal, já irmão do governador João de Mendonça Furtado, Marquês de Pombal, que era um dos ministros, né, da defesa, e ele teve, junto com os delegados que faziam a divisão de terras, tá entendendo? Onde aqui fixaram-se os padres jesuítas, tá entendendo? Os carmelitas foram para o Rio Negro, os jesuítas em Borba e outras instituições lá de Macapá para lá. O jesuíta português, o padre João Sampaio, começou a sua missão por volta de 1712 no rio Abacaxi. Mais tarde, ele subiu o rio Madeira e fundou a missão de Santo Antônio das Cachoeiras, entre o rio Jamari e a primeira cachoeira do rio Madeira. Os superiores do Pará, por acharem essa missão muito longe e exposta também aos ataques dos índios selvagens, ele determinou que ele recuasse um pouco mais, baixasse o rio e se instalasse um pouco mais perto da missão. Então, eles aportaram no lugar onde denominaram Trocano. Então, Mendonça Furtado elevou Trocano com o nome de Borba a Nova à categoria de vila. O nome Borba a Nova foi justamente porque a coroa portuguesa determinou que todas as vilas existentes fossem elevadas à categoria de vila com nomes de cidades ou personalidades portuguesas. E Borba foi a primeira vila da recém-criada capitania do São José do Rio Negro a ser criada como Borba a Nova. Borba foi a primeira vila criada no Amazonas e que mais tarde sofreu alterações na sua denominação. Primeiro Trocano, depois Araretama e enfim Borba. Não saia daí, pois voltamos em seguida com o programa Documentos da Amazônia. Hoje falamos da história do município de Borba. Ainda como aldeia, Borba, que era então a mais alta povoação do Rio Madeira, teve apenas 14 ou 15 anos de vida na companhia dos jesuítas. O padre Aleixo Antônio trouxe para a aldeia muitos índios do Rio Negro, pois na verdade já tinham casas residenciais muito boas e angariavam-se fundos
para a construção da primeira igreja. Devido ao movimento criado lá no Pará, no Grão-Pará até então, a cabanagem, né? O grupo, era o movimento revolucionário da cabanagem, que viu tomando, a história diz que viu tomando tudo, todo o acervo que pertencia a Portugal. E nessa região aqui, a única coisa que não foi tomada foi Borba, tá entendendo? Onde aproximadamente 200 homens tentaram por várias vezes e não conseguiram. Quem defendia Borba? A história diz que 25 homens, lá diz assim, não diz foi o fulano de tal não, ajudados por suas esposas, pelos seus filhos, tá? E esse movimento, por essas 3 tentativas frustradas, tiveram que voltar até a ilha, a ponta da ilha de Trocana, que era o nome na época. Hoje, a ilha de Trocanã. Lá, a história diz que teve uma briga com o restante deles, do movimento da cabanagem, e muitos, mas muitos deles morreram, ficando um restinho de pessoas, o qual uns foram para uma comunidade chamada Axini, que existe até hoje, e outros entraram Canumã, pegando o abacaxi, chegando até Maués. E lá viveram os seus últimos dias, né? Esta loja ela foi fundada em 1982 por maçons que não moravam neste estado, neste município. E através dessas pessoas a gente deu seguimento à doutrina maçônica, onde passamos a fazer trabalhos em parcerias com as instituições governamentais, não governamentais. E o nosso objetivo sempre foi reciclar pessoas, reciclar homens livres de bons costumes, para que nós possamos oferecer um trabalho com base na filantropia, com base no aprimoramento do homem e contribuir para uma sociedade mais fraterna. Com base na filantropia, a maçonaria tem se esforçado muito nos últimos anos. A sociedade borbense, ela é uma sociedade, como toda a sociedade brasileira, é uma sociedade carente de afeto, carente de recursos. Existiam 4 etnias aqui, fixas, que era Torás, Barés, Urupás e Araras. Nós tivemos aqui a participação, a influência muito grande também do povo judaico, né? Os judeus que eram comerciantes que viveram aqui. Nós temos aí muitos deles enterrados no nosso cemitério aqui em Borba. Como tivemos também na parte religiosa, aqui nós tivemos, por exemplo, nós tivemos aqui os padres, os jesuítas, mas não eram só portugueses, como muita gente pensa. Nós tivemos padres alemães aqui, nós tivemos participação de pessoas do povo inglês, nós tínhamos ingleses aqui. Olha só, a história diz que a tecelagem, ela começou aqui no nosso município. Um casal de índio foi preso, vindo do rio, baixando o rio Madeira, e onde eles tinham um grande conhecimento na arte da tecelagem, com roupas coloridas, e aqui foram presos e desenvolveram a roupa artesanal. Depois foram pedidos, solicitados esse casal de índios daqui, eles eram os espanhóis, índios espanhóis. Saíram daqui e foram até Barcelos, onde lá
ficaram o resto do seu tempo, até então, que eu não tive mais não tenho conhecimento. Mas são pessoas que deram influência na nossa história. Aqui no município de Borba, que é a sede da prelazia de Borba, existe uma igreja grande, o povo admira muito esta igreja, com muitas torres, 8 torres, bonita, é antiga, e ela foi elevada a santuário, depois foi elevada à Basílica Menor, e ela é também a Catedral da Prelazia de Borba. E nesta igreja existe uma imagem de Santo Antônio, trazida de Portugal, que a gente mandou restaurar há 3 anos completamente, está muito bonita, é uma imagem muito antiga, que está aí para a veneração do povo. E nesta igreja, nesta Basílica de Santo Antônio, nós temos uma relíquia. A relíquia é um fragmento do corpo de Santo Antônio, do corpo mesmo, da pele de Santo Antônio, que a gente guarda num relicário, para, assim, a veneração do povo. Todos nós gostamos de um contato com as pessoas que já foram, já partiram, através de fotografias, hoje, né, nos meios modernos, de vídeo e coisas parecidas. Mas nós temos um contato com Santo Antônio através de uma pequena parte do seu corpo, pequenina parte da pele de Santo Antônio. Está no relicário, expostas, nós levamos sempre nas procissões e fica aí na igreja de Santo Antônio. E todo o povo que aqui chega querem que a bênção de Deus, através de Santo Antônio. Diz que o primeiro alicerce dessa igreja foi criado em 1751, tá? Depois ela foi coberta de palha, e essa igrejinha de palha, como símbolo, ela permaneceu até depois que a igreja em alvenaria já estava em pé. Diz também que foi construída a primeira vez a igreja com a frente para o rio. Aí ela desabou, a fachada da igreja caiu. Eles levantaram de novo, tornou a cair. Aí alguém veio e disse, ó, Santo Antônio não quer que a igreja fique de frente para o rio. Ele quer que a igreja fique de frente para o Igarapé. E, então levantaram a igreja com a frente para a rua do Igarapé. E lá sim, ela fixou-se, não caiu mais e está até nos dias de hoje. Antes essa igreja ela só tinha uma torre, né? Quando veio o baiano aqui, o Padre Bento, que foi o homem que influenciou muito essa área, tanto aqui já no município de Borba, como no interior. Ele era um padre que viajava pelos interiores e dormia pela beirada. Ele incentivava muito o catolicismo e por isso se expandiu. Então a história da igreja é isso aí. Hoje nós temos aí uma igreja muito bonita, que é o patrimônio, não do município, mas é tombado pelo patrimônio histórico do Amazonas, tá entendendo? E é uma obra imponente, ninguém pode dizer ao contrário disso, né? Muito bonita. A cultura é uma das maiores riquezas do povo de Borba. Voltamos já com o programa Documentos da Amazônia. Após a criação da capitania de São José do Rio Negro, que originou o estado do Amazonas em 1755, o governador-geral do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, elevou o povoado à categoria de Vila de Borba Nova, com o objetivo de contribuir para o povoamento das capitanias. O nosso município, que é considerado o primeiro município do Amazonas que foi elevado à categoria de vila. Nós temos também a história de Borba, nesse estudo diz
que Borba, ela não é de direito, mas ela é de fato a primeira capital do estado. Por quê? Porque aqui foi em 1756 elevada a categoria de vila. E Barcelos foi em 1758, então 2 anos depois. Borba é uma cidade que foi fundada pelos portugueses. Por sinal, somente 2 municípios do Amazonas foram fundados por portugueses. Borba e Barcelos, que fica no Rio Negro. Borba em 1º de janeiro de 1756 e Barcelos em 1758. Ambos fundados por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era, à época, 1756, governador do Pará. Ele era irmão do Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I. Por sinal, foi Marquês de Pombal que expulsou os jesuítas do Brasil. Naquela época, por volta do século XVIII, que começa em 1751, havia um grande problema entre índios e jesuítas. Os jesuítas, eles estavam se apoderando das riquezas da colônia portuguesa, que era aqui o Brasil. Então, Marquês de Pombal, preocupado com isto, através de uma carta régia, ele determinou que Francisco Xavier de Mendonça Furtado elevasse todas as aldeias existentes na área do Amazonas, que pertencia ao Pará, elevasse o nome de vilas. E Borba, por exemplo, era uma vila, uma aldeia de Trocano, e foi elevada com o nome de Borba, Borba a Nova. Por que Borba a Nova? Porque existia uma outra Borba em Portugal. Nesta data, em 1º de janeiro de 1756, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era governador do Pará, ele passou aqui 2 dias, expulsou os jesuítas que estavam aqui, inclusive um jesuíta alemão chamado Anselmo Equart, ele mandou daqui, e deixou um administrador aqui, chamado Antônio de Castro, que é considerado o primeiro administrador, o primeiro prefeito do município de Borba. O padre Anselmo Equart, ele era o líder religioso na época aqui. E algumas denúncias foram feitas lá no Grão-Pará, e que ele estava montando um grupo, e também já com a presença de canhão, né? Tinha um canhão aqui, falavam que era para defender e tomar essa parte aqui que pertencia a Portugal. Então, diante disso, eles expulsaram o padre daqui e ele foi passar o resto de seus dias dentro do Canumã. É até aonde se sabe. Havia incentivo de Francisco Xavier que aqueles que casassem, os portugueses que casassem com as índias, eles recebiam financiamento pelo governo português. E aqui em Borba é considerado no Amazonas e talvez até no Brasil, as primeiras famílias que foram financiadas com recursos públicos para se casarem, para constituírem uniões. Os primeiros casamentos coletivos que existiu foi aqui no município de Borba, incentivado até então por Dom Manuel, né, o rei que nos representava aqui. Porque na época, conforme eu falei do padre Anselmo Equart, todo esse movimento que era tomado pelos cabanos, então eles tiveram cuidado, tá entendendo? De fortalecer as pessoas que moravam na região, como? Incentivando os brancos a casarem com índias, para que ficassem responsáveis
e para ajudar a defender a nossa área aqui. Então, como eles faziam? Eles davam uma área de terra para a pessoa que quisesse casar com uma índia e o material rural, para trabalho rural, né? Agrícola, material agrícola. Ele era de graça e o terreno também. Então eles incentivavam. E teve o primeiro casamento coletivo aqui nesse município. Já feito, tá? Pela primeira igrejinha de Borba. Vamos falar um pouco sobre uma figura muito importante aqui no município de Borba. Trata-se de Monsenhor Coutinho. Os restos mortais dele estão aqui no cemitério São João Batista, aqui em Borba. Ele foi uma pessoa que se envolveu muito, ele era religioso, ele se envolveu muito na política daqui, de Borba. Ele foi muito perseguido, inclusive por esse lado, de ser um religioso político. Ele atingiu, no cenário político do estado do Amazonas, grau proeminente de destaque. E Monsenhor Coutinho, que foi um dos padres que alavancaram realmente o catolicismo aqui nessa cidade, nós temos aí um colégio muito bonito, lá na rua principal, lá na frente, que tem o nome de Monsenhor Coutinho, por causa desse padre que aqui viveu. E aqui está enterrado. Como surgiu essa ideia desse monumento de Santo Antônio? Aquela imagem do santo protetor foi trazida nas caravelas em 1756 por Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Então, conhecendo um pouco da história, das suas origens, eu pensei em fazer esse monumento. Eu coloquei, inclusive, um pouquinho para o lado de cima, porque na história de Borba Antiga, era de onde ele vinha, Santo Antônio, lá do Acará. O menino Jesus, nos braços dele, está lá, em homenagem ao menino Jesus, aos meninos, que ele tinha uma adoração muito grande pelas crianças, também em Santo Antônio. Aquele marco arredondado sobre a cabeça, aquilo eu coloquei como se fosse para os navegantes que vinham lá de cima, à noite, saber a direção do porto. Então foi tudo esquematizado, quer dizer, que é uma obra para a eternidade. Muitos povoados fizeram parte da nossa história e do desenvolvimento de Borba. Voltamos com o programa Documentos da Amazônia. O turista que vai a Borba também pode conferir a cultura local, com suas músicas, danças, além da arte, que retratam a realidade e revelam talentos natos da cidade. Poucas pessoas sabem, mas nosso turismo, como aqui em Borba também, ele é explorado. Só que o município, a sede aqui, não tem conhecimento. Nós temos aí, por exemplo, aqui o Canumã. O Canumã, na época de pesca, você vai lá que tem iate de todas as formas, fazendo pesca esportiva. Então, isso aí, olha só, o turismo ele é um produto e por isso nós deveríamos ser beneficiados sim, de alguma forma aqui, mas nós não temos controle. Nós temos o Juma ali em cima, que pertence ao município de Borba, que lá tem flutuante de todas as formas. Borba não tem conhecimento disso. Por quê? Eu acho que é falta de interesse um pouco da administração. Agora, se organizarmos realmente essas secretarias, eu tenho certeza que nós teremos produto aí para enriquecer muito a nossa cultura. Está entendendo? Então, é uma forma, eu não estou aqui, só estou aqui reivindicando, pedindo que tivessem mais carinho, dessem mais valor a essas coisas
que é tão importante. Nessas principais datas, sempre a maçonaria se faz presente nas programações culturais aí do município. Sempre um de nós está presente ali para saudar aquela data comemorativa. Os nossos irmãos, eles estão infiltrados aí em cada setor da sociedade. Temos irmãos que já foram vice-prefeitos, prefeitos, presidentes de câmara, vereadores, diretores de escolas, secretários de governo. Então existe maçons em todos esses segmentos. E dentro daquilo que nos compete, a gente sempre procura conversar e procurar fazer alguma coisa desde que seja de interesse da sociedade. Que nós sabemos que não podemos puxar para cá para dentro a política partidária. Então a gente não entra na parte partidária. A gente procura, sim, usufruir da influência de cada irmão que está no seu devido setor. Nosso objetivo inicial nesse trabalho sobre a cultura, ao mesmo tempo, é perceber a tradição que Borba tem na arte da música, com os jovens mais emergentes, que o caso da pintura, o paisagismo, está predominando com tantos talentos que está surgindo, e resgatar a parte histórica que a cidade tem, como é o caso do gambá, das pastorinhas e do boi tradicional de rua, onde a criançada se divertia brincando atrás do seu boizinho. Ao mesmo tempo, prever o futuro dos jovens que estão surgindo, trabalhando as orquestras, trabalhando a dança e, ao mesmo tempo, estimulando essas crianças a participar de orquestra, como já temos a Sinfônica. Estaremos montando no segundo semestre a orquestra de violão, para que nós tenhamos também a segurança de que no futuro essa tradição da música, essa tradição da arte será mantida pelos mais jovens. Borba tem na sua referência principal a festa de Santo Antônio. Como quase todas as nossas cidades do Amazonas, elas foram povoadas, surgiram de missões religiosas. Borba se destaca na religiosidade, não simplesmente pelo fato de ter sido fundada por jesuítas, mas pela fé que tem essa gente. O nosso povo ele é diferenciado pela multidão que trabalha o ano todo para participar do festejo, para ajudar e para vivenciar isso tudo. Você vê que a cidade explode de fé, religião é tudo. Você vê a canoa de entrada, aquela multidão subindo com o santo e todo o tempo a música é envolvida com isso. A trezena de Santo Antônio, ela é toda musicada. A subida do santo, da bandinha, vem tocando o dobrado tradicional. Então, Borba, ela tem essa peculiaridade de ser, além de muito religiosa, uma cidade muito festiva, voltado para a tradição do festejo de Santo Antônio. Sou maestro, vim para o município de Borba no ano de 2012 para começar aqui através da Secretaria de Assistência Social, a SEMAS, um trabalho social chamado Projeto Sinfonia na Floresta. É um projeto que visa tirar as crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade ou em risco social, tá? Trazer eles para dentro de oficinas, no nosso caso aqui uma oficina de música, e o nosso objetivo é formar uma orquestra sinfônica dentro do interior do estado do Amazonas. Hoje o projeto ele atende a 44 crianças entre 11 e 18 anos. Nós temos algumas apresentações que fazemos dentro do município de Borba. O ano passado nós fizemos a cantata de Natal. Esse ano já fizemos a entrega do barco da UBS com a vinda do ministro da Saúde aqui para Borba.
E agora, no dia 12, vamos fazer uma apresentação aqui também na Basílica de Santo Antônio, aqui na cidade de Borba. O nosso projeto visa o enriquecimento técnico também, porque esses jovens eles vêm para aprender música, mas é música técnica, a partir de leitura de partitura, técnica de dedilhamento, técnica de arco. Hoje a nossa orquestra ela possui flauta transversal, violinos, violas, violoncelos, saxofone, trombone e percussão. O nosso projeto aqui em Borba, ele tem a intenção de tirar um pouco a cultura só levando para o lado popular e trazer também um pouquinho para o lado clássico. Nosso objetivo com isso é estar enriquecendo cada vez mais essas crianças, esses adolescentes e dando também uma ideia de vida melhor para eles, já que eles se profissionalizarem, poderão daqui uns tempos ingressar em orquestras em Manaus ou em outros lugares. Essa é uma festa religiosa, tá entendendo? Que ela já foi chamada a maior festa religiosa do estado. Borba, ela é muito festiva. Se você olhar na área religiosa de Borba, por exemplo, cada bairro tem sua festa, com seu santo, onde eles fazem 10 a 12 dias, até 15 dias de festas. Cada bairro, se você prestar atenção aqui em Borba, todo mês tem uma festa, tá entendendo? Isso aí é importante sim. Nós temos também, agora eu já falei muito, nós temos também o evangelho que aos poucos foi entrando na cidade e hoje se expandiu, nós temos muitas igrejas. Nós tivemos aí administradores que não fizeram tanto, como tivemos bons administradores, e Borba houve uma evolução, um crescimento no nosso município. Você pode ver hoje, nós temos uma cidade arrumada, graças a Deus, uma cidade limpinha, e aqueles professores que vêm dar aula aqui elogiam muito, e para mim é um motivo de satisfação, né? Ouvir essas pessoas elogiarem meu município. Agora, existem coisas que deveriam ser mais cuidadosas, como eu falei, sobre a cultura, o turismo e o esporte, tá? Mas nós temos aí muita coisa ainda para mostrar. A religiosidade está presente no cotidiano dos moradores da cidade de Borba. Um povo simples que não se cansa de render graças ao seu ilustre padroeiro, Santo Antônio. Voltamos já com o programa Documentos da Amazônia. Borba é uma cidade que tem um povo simples e acolhedor, onde a história e a cultura, principalmente a religiosidade, estão em destaque. A festa de Santo Antônio de Borba é o maior evento religioso do interior do Amazonas e reúne peregrinos de todo o Brasil, inclusive da Itália. Então, ao chegar a Borba, nas barrancas do Rio Madeira, encontrei um povo simples e com uma tradição religiosa muito forte e muito longa, que vem de muito tempo. E uma das coisas que ligou o povo a esta fé é a devoção ao grande santo, talvez o maior santo do Brasil, o santo mais popular do Brasil, que é Santo Antônio, aqui para nós é de Borba. Lá para os italianos é de Pádua. Os portugueses também é o santo lá de Portugal, né? E para nós aqui o Santo Antônio de Borba. E este povo, aqui é um lugar muito antigo, de mais de 200 anos, certamente. E esses festejos, nesse ano, a gente celebra o de número 256, festejo em honra deste santo, Santo Antônio. E o povo é muito devoto a Santo Antônio, que é o povo ribeirinho, o povo sofrido da região, às vezes muito desassistido dos recursos do governo, dos recursos assim das autoridades, do povo. Eles não têm em quem se apegar a não ser em Deus e nos seus representantes, que são os santos, são os representantes de Deus
que o povo tem mais perto de si. Santo Antônio é um santo popular, simples, humilde, amigo dos pobres, é um santo para a nossa igreja, um grande anunciador do Evangelho, um grande missionário, e ele está no coração deste povo. Eu, como terceiro bispo desta igreja particular de Borba, tenho aprendido muito com a simplicidade e as devoções do povo. Muitas vezes as devoções do povo, expressas de uma maneira talvez não tanto correta segundo as nossas ideias, mas a gente vê que no fundo, no coração, o que eles querem é a união com Deus pela intercessão de Santo Antônio. E comecei a ser coroinha na igreja de Santo Antônio, foi 7 anos. Depois parti para estudar música, voltei. Com 18 anos comecei a um trabalho voluntariamente a Santo Antônio. Há 50 anos passado, eu comecei com Dom Adriano, o nosso bispo da prelazia de Borba. E até hoje eu presto serviço a Jesus, a Santo Antônio de Borba, que é o nosso padroeiro. E eu sinto hoje a festa de Santo Antônio, ela é mais sofisticada, porque no tempo passado as comunidades, as pessoas que moravam no interior eram muitas. Depois que Borba começou o desenvolvimento, ela mudou tudo. Eu comecei como músico profissional, saxofonista profissional de 63 para cá, e sempre na igreja, porque eu desde criança cheguei à igreja de Santo Antônio e fazendo as minhas orações, a minha mãe não precisava dizer para mim a igreja, era coisa minha. E eu continuei e fazendo, tomei conta do coral, até hoje eu estou fazendo parte, tocando do dia 1º até o dia 13, e todo mês, todo dia 13, o coral funciona. E a minha vida é essa. Toda pessoa humana tem direito de amar a Jesus em primeiro lugar, e o seu santo, que você, como eu sou devoto de Santo Antônio. Eu sou Fátima Rita Lambeck Soares, enfermeira, romeira do navio Dona Carlota. Eu já faço essa viagem há 18 anos. Há mais de 20 anos o navio faz esta peregrinação de Manaus aqui ao município de Borba, com certeza. Mas eu, particularmente, há 18 anos eu venho para a festa de Santo Antônio de Borba como romeiro, como participante do romeiro dessa equipe maravilhosa. E vem muita gente de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, que são parentes que moram longe de Manaus. Justamente nesse período eles vêm para fazer essa viagem e se tornar um novo romeiro. Então eu distribuo aqui, todo dia 13, 1000 pãezinhos de Santo Antônio de Borba. Eu faço essa devoção e essa fé que eu dou nos pãezinhos. Por quê? Porque aqui foi praticamente o início da minha vida profissional. Meninas que eu conheci há 18 anos atrás vinham comigo para pedir a Santo Antônio de Borba. E hoje são casadas, já têm filhos. E aqui dentro do navio, Dona Carlota, isso aqui é um navio abençoado por Deus, Nossa Senhora e Santo Antônio de Borba. Isso é uma coisa tão maravilhosa que vocês não imaginam, tanta felicidade que o meu coração transborda para passar para vocês essa fé que eu tenho em Santo Antônio de Borba. Venha, e você que é jovem, que esse ano é o ano da juventude, você que é jovem, que quer arranjar seu namoradinho, chegue e com Santo Antônio de Borba peça dele,
que com certeza ele vai lhe dar aquele namorado ou aquela namorada que tanto você almeja, tanto você deseja. Em primeiro lugar, muita fé em Santo Antônio de Borba e no Divino Pai Eterno. Nós aproveitamos este momento para fazer um convite a todos os devotos de Santo Antônio, para que cheguem a Borba, venham nos visitar. Cada ano, festejo é sempre na mesma data, festejo de Santo Antônio, para pedir de Deus a bênção, para nós também seguirmos a Jesus como Santo Antônio seguiu, através de uma vida simples, humilde e grande amor à palavra de Deus. Santo Antônio foi o grande pregador do Evangelho. Que nós tenhamos também isso em nossa vida e em nosso coração. Grande amor aos pobres. E pedindo esta bênção para todos os telespectadores, eu vou interceder a Deus pela intercessão de Santo Antônio, que derrame as suas bênçãos sobre todos. Pela intercessão de Maria, nossa mãe, pela intercessão de Santo Antônio, desça abundante sobre todos vós, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, os doentes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. No dia 13 de junho de 2003, foi instalada a Basílica Menor de Santo Antônio de Borba. É uma distinção que o Vaticano faz ao Santuário de Borba. Para que uma igreja se torne basílica, necessita que seja extensa, que tenha valor artístico e histórico e cuide com carinho da liturgia, caridade e boas obras do Evangelho. Borba foi julgada possuidora dessas qualidades e por isso ganhou o título de basílica. Fato acontecido só para Borba, em todo o estado do Amazonas. Esse acontecimento faz reviver a história da Igreja de Santo Antônio. Quando os primeiros missionários jesuítas chegaram da Europa para evangelizar no Amazonas, trouxeram consigo uma imagem de Santo Antônio e que os missionários consagraram por seus trabalhos apostólicos. A missão começou pela localidade de Abacaxis, Canumã e em Borba. A imagem ganhou religiosidade através dos pedidos das pessoas que diante dela suplicavam a intercessão ao santo e de forma respeitosa foram atendidos. Repetia-se inúmeras vezes dessas graças por tantos os fiéis em grande número. Começa a chamar Santo Antônio o Santo dos Milagres. O fluxo de pessoas cresceu tanto que em 1993 o bispo da época decretou a elevação do santuário do Rio Madeira. Em 1996, bispos do Amazonas assinaram o decreto elevando a categoria de Santuário Amazonense de Santo Antônio de Borba. Por sugestão de famílias italianas que vêm a Borba todos os anos, juntamente com o padre Jorge Albertini, foi formalizado através de Dom José Afonso Ribeiro para que se fizesse a transformação e o reconhecimento do santuário em basílica. A cidade de Borba é uma referência da religiosidade do povo em plena floresta amazônica. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Você pode continuar conosco nas redes sociais. Até o próximo programa, na certeza de que o novo encontro com uma nova história. Até lá!